E aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouco do Aristóteles. Bom, o Aristóteles ele nasceu em Estagira, em 384 a.C., foi um filósofo grego importantíssimo do período clássico da filosofia grega, talvez o mais reconhecido de todos eles. Foi aluno do Platão e foi o professor do Alexandre o Grande. Os seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, a metafísica, leis da poesia e do drama, a ética, a biologia, a linguística, a economia, a zoologia. Ele é considerado o pai da biologia e, juntamente com Platão e Sócrates, é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Em 343 a.C., ele se torna o tutor do Alexandre da Macedônia, que será o mais célebre conquistador do mundo antigo. Em 335 a.C., Alexandre assume o trono e o Aristóteles volta para Atenas, onde funda o seu Liceu. Todos os aspectos da filosofia de Aristóteles continuam sendo objeto de estudos acadêmicos. Embora ele tenha escrito muitos tratados e diálogos, apenas um terço, mais ou menos, das suas publicações chegaram até os nossos dias. Ele foi retratado por grandes artistas, sobretudo lá no Renascimento, como Rafael, uma das tartarugas ninja, ou Rembrandt, e as primeiras teorias científicas modernas, incluindo a circulação do sangue do Harvey e a cinemática do Galileu, foram desenvolvidas em reação às teorias do Aristóteles. E no século XX, o Heidegger criou uma nova interpretação da filosofia política de Aristóteles. A poética de Aristóteles provavelmente foi registrada entre os anos de 335 e 323 a.C. É um conjunto de anotações das aulas de Aristóteles sobre o tema da poesia e da arte em sua época. É o primeiro escrito conhecido que procura especificamente analisar determinadas formas da arte e da literatura. A poética não é apenas a primeira teoria do teatro ocidental. Trata-se de um livro que influenciou a arte ao longo de sua história e que ainda ecoa. É um pensamento, uma teoria sobre a tragédia. No final da poética, após uma longa análise, o Aristóteles destaca a superioridade da tragédia frente aos outros gêneros, como a épica e a poesia lírica. Ele diz lá, na tradução do Eudoro de Souza, que também consta na Wikipédia: mas a tragédia é superior porque contém todos os elementos da epopeia, chega até a servir-se do metro épico e demais, o que não é pouco, a melopeia e o espetáculo cênico, que acrescem à intensidade dos prazeres que lhes são próprios. Possui ainda grande evidência representativa, quer na leitura, quer na cena. Por consequência, se a tragédia é superior por todas estas vantagens e porque melhor consegue o efeito específico da arte, é claro que supera a epopeia e melhor que esta atinge sua finalidade. Aristóteles, Poética, tradução Eudoro de Souza. Enfim, mais de 2.300 anos depois de sua morte, Aristóteles continua sendo uma das pessoas mais influentes que pisaram nesse planeta. Ele contribuiu para quase todos os campos do conhecimento humano, foi fundador de muitas novas áreas, entre inúmeras outras realizações. Aristóteles foi o fundador da lógica formal, o pioneiro do estudo da zoologia, deixando cada futuro cientista e filósofo em débito para com ele. A influência da obra de Aristóteles foi sentida quando o Liceu se transformou na escola peripatética. Então, uma história curiosa em relação ao Aristóteles é que ele, em um dos seus estudos, teria chegado à conclusão lógica de que a Terra era redonda. Ele só não conseguiu provar a esfericidade da Terra. E como ele não conseguiu provar, ele desistiu dessas pesquisas. Mas, por dedução lógica, ele chegou à conclusão de que a Terra seria redonda sim. Bom, uma guinada na vida do Aristóteles é quando ele volta para Macedônia e ele vira o professor, preceptor, o grande tutor do Alexandre Magno, que logo em seguida se tornaria o Alexandre o Grande, grande personagem histórico, que anexaria e espalharia os ideais gregos pelo mundo todo, conhecido até então, Ele que ia conquistar ali o Egito, a Babilônia, seria o grande Alexandre da Macedônia. Mas em 335 a.C., Aristóteles resolve fundar a própria escola filosófica em Atenas e ele vai chamá-la de Liceu. É tão importante a ideia da academia, do Platão e do Liceu do Aristóteles para a história da educação, que até os anos 50
60, era um sinônimo de escola mesmo, eram os liceus. E a academia acabou sendo o nome dado à universidade. Né? Quem está na universidade produz qualquer conhecimento científico em nível universitário, produz um conhecimento acadêmico. Né? E as escolas de ensino secundário seriam os liceus. Não é à toa que o Aristóteles é também conhecido como pai da biologia, pai de uma série de ciências muito técnicas e tal. No liceu ele ensinou geometria, física, química, botânica, astronomia, matemática, metafísica, teologia, retórica e mais o que aparecesse, eu acho. Futuramente a escola do Aristóteles vai receber o nome de escola peripatética, que é quando nasce a tradição aristotélica, que dá segmento e traz novas interpretações do pensamento filosófico da antiguidade com o elemento novo que é o pensamento do próprio Aristóteles. Com a morte do Alexandre o Grande, em, 17 anos depois, ele foge de Atenas porque tem medo de ser assassinado, como foi Sócrates. Ele mesmo diz que não vai permitir que a intolerância faça com que se cometa uma segunda tragédia na filosofia. O primeiro tinha sido o assassinato de Sócrates. Ele é identificado como um macedônio. A população grega resolve caçá-lo e ele foge, ao contrário do Sócrates. E aí ele se exila numa ilha, onde vive mais 2 anos e acaba morrendo. Suas áreas de interesse principal eram a física, a metafísica, a poesia, a retórica política, a ética e a moral. Ele tem um dos livros importantes, que é justamente a Arte Poética, né, do Aristóteles, esse aqui, um livro bem significativo, em que ele fala inclusive das regras, de possíveis regras da arte teatral, e identifica no Édipo Rei uma obra absolutamente ímpar do ponto de vista artístico. Ele acreditava que o conhecimento se vinha pela experiência, né? Então o conhecimento para ele tinha que ter sempre um valor empírico, tinha que ser sempre provado, tinha que ser sempre experimentado para ele ter um valor de fato. Então a forma de captar conhecimento através da experiência, pelos sentidos, fazia do Aristóteles um empirista. Tá? Talvez, não sei se era o primeiro, mas é o mais importante, talvez fundador dessa escola empirista. O Aristóteles tenta provar o sentido supremo da natureza. Na sua metafísica, talvez seja o ápice da sua obra. Aristóteles pretendeu demonstrar o princípio de um princípio supremo da natureza, uma espécie de motor imóvel que movimenta todas as coisas. Vendo que tudo está em movimento, ele conclui que tudo que se move, logicamente, é movido por algo, pois este seria o princípio de todo movimento. Essa é a concepção de Deus para Aristóteles. Seria um moto contínuo, né? Um movimento permanente, um motor. Um motor que seria a razão da ação, que daria movimento à matéria como primeira causa. Um pensamento que vai influenciar teóricos escolásticos que vão tentar provar a existência de um Deus que seria maior que tudo que existe. Aristóteles conclui que uma substância é a combinação daquilo que a compõe, ou seja, a matéria, e aquilo é o destino de todas as outras coisas, ou seja, a forma dela. Dessa maneira, explorando também os conceitos de potencialidade e atualidade. Tá? Além da metafísica, acho que a maior influência que Aristóteles nos deu foi na área da lógica, que basicamente estudar lógica nos últimos 2000 anos é estudar o Aristóteles, a lógica aristotélica. O Aristóteles define que o fundamento da lógica é a proposição. Uma proposição usa uma linguagem para expressar os juízos que serão formulados pelo pensamento. Ou seja, para a gente julgar o que é verdadeiro ou falso, convém que a gente consiga demonstrar proposições e provar a veracidade delas dentro de um silogismo, né? Que significa exatamente o seguinte: é um raciocínio dedutivo estruturado formalmente a partir de 2 proposições. Você tem uma primeira premissa, uma segunda premissa e um resultado. A estrutura básica de um silogismo aristotélico é a seguinte: premissa 1, todos os homens são mortais. Premissa 2, Aristóteles é um homem, logo,
Aristóteles é mortal. Tem um monte de piadinha e brincadeira em torno desses silogismos, como, por exemplo, os gatos são seres vivos, Aristóteles é um ser vivo, portanto Aristóteles é um gato, né? Você pode levar na brincadeira para esse lugar também. O Aristóteles ainda trata de 3 princípios lógicos, que são leis clássicas, para a adequação do princípio lógico. Né? O princípio da não contradição diz que 2 afirmações lógicas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. O princípio da identidade, que diz que todo objeto é idêntico a ele mesmo, portanto, A é igual a A, B é igual a B, eu sou igual a eu, você é igual a você. Eu não sou você, o ventilador não é uma árvore, o computador não é uma banana, e cada coisa tem a sua propriedade, né, a sua própria identidade. E o terceiro princípio, que é o terceiro excluído, né, que você só vai ter uma proposição falsa ou verdadeira. Na ética aristotélica, ele diz que todas as coisas tendem para o bem. Né? O que significa, na visão dele, que o bem é a finalidade de todas as coisas. Aí ele parece bastante com o Platão, que também faz essa busca, né, pelo bem. Os escritos platônicos sobre o bem foram escritos pelo Aristóteles, né, estariam perdidos e tal. Enfim. E ainda tem a política. Né? Ele concebe como legítimo o método de governo da democracia. Na interpretação dele, os governos devem governar em vista do que é justo, de interesse geral, do bem comum. E o modelo democrático, de acordo com Aristóteles, seria a melhor forma de organizar a sociedade politicamente. Porque, sendo o povo soberano nas suas escolhas, ele alcançaria a felicidade geral de forma intrínseca, seria o óbvio. Okay? Bem ao contrário do Platão, que defendia um pensamento aristocrático. Né? Esse momento histórico acaba fazendo com que o olhar dele perceba e entenda que a democracia é uma real e interessante possibilidade para os rumos da sociedade. Bom, meninos, é isso por enquanto. Só para a gente ter uma ideia introdutória do que é a obra do Aristóteles, Seu Sentido da Necessidade, eu faço um outro vídeo sobre essas questões aristotélicas de forma mais pontual. Tá? E tem um monte de vídeo na internet também que vocês podem olhar. E é isso. Por hoje é só. Tchauzinho.